Divan Show está no ar. Apresentadora Mizane. Olá, boa noite, Mizane. Boa noite a todos os ouvintes do programa Divan Show. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participando aqui desse programa incrível. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o DJ Luiz Degas. Eu sou daqui do Rio de Janeiro e vou contar um pouquinho da minha história para vocês, tá? Sou DJ desde 96, mais ou menos. Nessa época eu morava em Vitória, no Espírito Santo. Meu pai tinha ido trabalhar para lá e eu fui morar lá com ele. E a minha vida como DJ começou meio que, acho que como todos os DJs, né? Aquela coisa de você levar os discos para as festas dos amigos, né? Igual tinha o futebol, o pessoal chamava o amigo que tinha a bola, né? Então eu era o que tinha os discos. Não tinha toca-disco nenhum na época, tinha só aquele som de casa mesmo, mas eu já tinha um amor assim de comprar os discos e tudo mais. Então eu meio que era o que era chamado para a festa porque eu tinha as músicas para colocar na festa, né? Aí um tempo depois eu comprei os toca-discos e tudo mais, né? E comecei a treinar em casa e comprar mais discos. E aquela história, né? A gente vai fazendo as festinhas dos amigos, né? Já de forma mais profissional um pouco, né? E aí você acaba animando muitas festas de familiares e amigos, né? E depois eu toquei em alguns lugares ali pelo Espírito Santo, toquei em Linhares, na própria Vitória mesmo, né? Em alguns lugares. Mas sempre fui um DJ open format, né? Aquela coisa de se tocar de tudo. Naquela época era meio que, né? Tocava muito funk melody, aquelas coisas, né? Um housezinho também, sempre rolava. Mas sempre tinha aquela pegada de tocar de tudo. Eu, depois disso, né, 2000 mais ou menos, eu voltei para o Rio de Janeiro. Eu fiquei um tempo sem tocar, porque eu não estava mais com o meu equipamento. E quando foi em 2005, eu retomei. Eu comecei a fazer eventos sociais, né? Fazia muitas festas pequenas na época, em 2005 em diante. E quando foi em 2010 eu comecei a me especializar na parte de casamento, né? Casamento, formaturas, eventos corporativos, né? Eventos maiores nessa parte de eventos sociais. E de lá para cá, graças a Deus, né? Eu sempre tenho bastante procura nessa parte. Toco assim em alguns lugares, às vezes uma pegada mais eletrônica, né? Por ser um DJ performance, a gente acaba tocando de tudo, né? E essa pegada mais eletrônica, eu tenho um amor muito especial assim pela música eletrônica. Então até os meus próprios sets open format acabam tendo um pouquinho essa pegada eletrônica, né? De remixes, né? Músicas nacionais remixes, né? Músicas internacionais também pop, assim, versões mais remixes, né? Então a gente acaba fazendo isso e acaba se apresentando em outros lugares, né? Em alguns clubes, em alguns bares, né? Aqui no Rio tem muito aquela questão do beat club, né? Então a gente acaba indo também para esse lado, né? Já viajei, assim, viajo bastante o Rio de Janeiro, região serrana, Petrópolis, Teresópolis, região dos lagos do Rio de Janeiro também tem bastante coisa que eu faço por lá, Búzios, Cabo Frio. E já fiz algumas apresentações fora do estado também. Ali no Vale do Paraíba eu faço bastante coisa, que é uma região ali que abrange Rio de Janeiro, é um eixo, né? Que abrange Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Né? Inclusive esse último fim de semana eu estive lá em Itajubá fazendo uma apresentação e foi muito legal, muito legal. A galera curtiu bastante. Foi show de bola. Então é isso, acho que de mim é isso que eu tenho para falar de vocês. Eu
já sou DJ há bastante tempo e tenho essa pegada open format com esse amor especial assim pela música eletrônica, né? Vamos às perguntas. É, Como surgiu esse amor pela música? Então, quando eu era muito garoto, minha mãe sempre teve muito disco, né? E a gente tinha um som em casa assim, né? Talvez hoje, para falar isso, que a gente tinha um som em casa é meio ridículo, né? Mas isso em 96 realmente não era uma coisa, né, muito simples. E tinha um disco, tinha um, um som, minha mãe sempre gostou muito de música. Eu cresci ouvindo disco, né? Disco, música mesmo, né? O estilo disco, né? Boogie, essas coisas assim. Minha mãe sempre ouviu muito isso. Então eu cresci ouvindo ABBA, essa galera dessa época, né? Bee Gees, Michael Jackson. Pô, eu cresci ouvindo Michael Jackson, né? Uma referência tanto assim de musical. Então, o amor começou aí, né? Até eu comprar o meu primeiro disco, né? Que eu lembro até hoje, que era um disco de uma equipe de som aqui do Rio, que se chama Cashbox. Eu comprei o volume 5 na época, eu lembro até hoje. Eu tenho ele até hoje, inclusive. É um coelho numa moto. Então, nessa época era mais black music, né, que tinha, né? Não tinha muito funk nacional, assim, né? Era aquele funk mais disco, mais aquele mais grooveado, aquela coisa maneiríssima. Então esse foi o meu primeiro disco que eu tive. Eu pedia disco de presente, né? Então, para você ver, eu com 15, 16 anos, eu pedia disco de presente. Inclusive tinha um disco que eu tinha que me levou a muitas festinhas, né? O pessoal me chamava que era o RPM, a Rádio Pirata, que, pô, aquele disco ali me fez ser convidado para muitos, muitos locais, muitas festas, porque aquele disco foi um sucesso na época, né? O início da minha carreira foi... Já até falei alguma coisa disso, né? Eu tocava em festinhas de amigos, né? É, algum projeto para esse ano? Então, esse ano, agora já estamos em dezembro, né? O que eu fiz muito esse ano foram lives na Twitch, né? Então, assim, eu pretendo continuar com essas lives. É uma coisa que eu estou adorando fazer, né? Eu só tenho mais 3 apresentações esse ano marcadas, né? Eu tenho um casamento aqui no Rio, que acontece agora. No outro fim de semana, perto do Natal, eu tenho um em Cabo Frio, né? E tem um Réveillon que eu vou fazer num hotel em Copacabana. Então, para esse ano, o que eu tenho ainda de apresentação é isso, tá? Bom, vou deixar os meus contatos para vocês. Minhas redes sociais. Minhas redes sociais são bem fáceis de achar. É só você jogar lá DJ Luiz Degas, tá? O Luiz é com Z. E todas as minhas redes sociais, YouTube. YouTube você vai encontrar alguns sets, alguns vídeos de apresentações minhas, né? Alguma coisa de live que eu fiz pelo YouTube esse ano, tá? Aí tem o Instagram também, @DJ Luiz Degas, Facebook tem a página. E tem a minha Twitch também, que é DJ Luiz Degas, que eu faço lives todas as terças-feiras, né? A partir das 19 horas. Você consegue acompanhar lá uma apresentação minha, né? De live e tudo mais. É uma coisa que eu fiz bastante esse ano. Então, a gente fez até bastante, assim, esse ano foi voltado por causa dessa questão da pandemia, né? Foi voltado para a live, né? Que a gente ficou aí 7 meses parado. Eu já consegui voltar a trabalhar, né? Já estou há 2 meses tocando aí nos eventos sociais. E teve essa apresentação agora em Itajubá. Então, graças a Deus, as coisas estão voltando aí aos poucos. E eu tenho um Réveillon também fantástico em Copacabana que eu faço já há 5 anos, que é bem legal, bem legal.
E as lives da Twitch acontecem todas as terças-feiras às 19 horas. Então eu espero vocês